Sabe aquela pergunta que define a política nacional que todo mundo faz em algum momento? Quem é que manda de verdade no Brasil? Bom, embora muita gente ache que sabe a resposta, a verdade esconde uma complexidade fascinante. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Ok, vamos começar já quebrando a expectativa. A resposta mais óbvia, que seria o presidente da República, não é a correta. Pelo menos não da forma como a gente costuma imaginar. O poder que a gente elege e coloca lá no Palácio do Planalto é, na verdade, só uma das pontas de uma estrutura muito, mas muito mais resiliente e poderosa. Para a gente entender quem de fato tem o poder, a gente precisa falar sobre o conceito de Estado profundo. E calma, não estamos falando de teorias da conspiração com salas escuras e gente encapuzada. No contexto do Brasil, o Estado profundo é um sistema bem visível, sabe? É uma espécie de governo permanente, formado por instituições, por burocracias, que garantem que os seus interesses continuem de pé, não importa quem ganhe a eleição. Então, como é que esse sistema se sustenta? A melhor forma de visualizar isso é pensar num tripé. São três pilares de poder que, quando trabalham juntos, sustentam o status quo e, na prática, limitam muito a margem de manobra de qualquer governante. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é bem direto ao ponto, é quem controla o dinheiro. E no Brasil, essa função é exercida com maestria por aquele bloco de partidos que a gente conhece como Centrão. Eles não têm uma ideologia muito definida, mas eles dominam como ninguém a tecnologia de controlar o orçamento. E para ter uma ideia da dimensão desse poder, olha só esta citação. A Transparência Internacional chegou a classificar o tal do orçamento secreto, que era a principal ferramenta do Centrão, como o maior esquema de corrupção institucionalizada da história do país. Isso mostra que a gente não está falando de troco, mas do controle de bilhões que garantem a perpetuação dessa turma no poder. E essa dinâmica nos leva a um modelo que alguns analistas chamam de presidencialismo orçamentário. O que é isso na prática? O presidente, para conseguir governar, se vê obrigado a negociar e a ceder fatias gigantescas do orçamento. Tudo isso em troca de apoio para aprovar suas pautas. Basicamente, a governabilidade passa a ter um preço, e um preço bem alto, pago com o nosso dinheiro. Então, o ponto crucial aqui é este. O objetivo do Centrão é direto e, de certa forma, até transparente. Eles trocam apoio político por cargos, por controle sobre verbas e, claro, por benefícios do governo. É um jogo de poder financeiro que acontece ali, à luz do dia, transformando o que deveria ser um debate político numa grande negociação sobre como dividir os recursos do Estado. Agora, vamos ao segundo pilar. Se o Centrão é o dono do cofre, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o STF, se tornou o grande árbitro do jogo político brasileiro. Historicamente, o Brasil sempre teve uma espécie de poder moderador, sabe? Uma instituição que intervinha em momentos de grande crise. Por muito tempo, esse papel foi das Forças Armadas. Hoje, esse espaço foi claramente ocupado pelo Judiciário, que é chamado o tempo todo para resolver os impasses entre o Executivo e o Legislativo. E esse fenômeno tem nome: judicialização da política. É uma tendência crescente. Cada vez mais, as grandes disputas políticas do país não são resolvidas no Congresso ou no Planalto. Elas vão parar nos tribunais. O STF virou a última instância para decidir sobre tudo, de nomeação de ministros até políticas públicas inteiras. Para legitimar esse poder imenso, o judiciário adota o que a ciência política chama de populismo burocrático. O que é isso? Ele se posiciona como o guardião da democracia, o guardião da nação, agindo em nome do povo para justificar suas intervenções. E muitas vezes acaba limitando o poder dos representantes que foram de fato eleitos pelo povo. O terceiro pilar é um pouco mais sutil, mas olha, é igualmente poderoso. É uma verdadeira muralha, formada pela aliança entre a burocracia técnica do Estado e o sistema financeiro. Uma muralha que blinda a política econômica das vontades do presidente. Este slide aqui mostra o passo a passo de como essa blindagem funciona. Primeiro, você tem a autonomia do Banco Central, que isola as decisões sobre juros da política. Depois, vem a burocracia de carreira com seu conhecimento técnico que resiste a mudanças bruscas. O objetivo final de todo esse processo, blindar a economia de agendas que eles consideram populistas, mantendo a estabilidade a qualquer custo.
A grande justificativa para esse poder todo é a ideia de que a gestão da economia é complexa demais para ser deixada nas mãos de políticos. Ela exigiria, segundo essa visão, um conhecimento técnico profundo que precisa ficar imune às pressões do ciclo eleitoral e das promessas de campanha. E a conexão forte entre essa burocracia e o mercado é reforçada por um fenômeno bem conhecido, a porta giratória. Altos funcionários que regulam o mercado financeiro, depois que deixam o governo, frequentemente vão trabalhar em grandes bancos e empresas do setor. E o contrário também acontece. Isso cria, claro, uma sintonia muito fina de interesses e de visões de mundo. Certo. Então agora que a gente já conheceu os 3 pilares, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Como é que esse tripé funciona na prática para limitar o poder de um presidente? O resultado é o que podemos chamar de soberania fragmentada. Ou seja, o poder não está concentrado em um único lugar. Ele foi diluído entre esses diferentes nichos de autoridade. E juntos, eles formam um verdadeiro ecossistema de veto, capaz de paralisar qualquer líder que tente romper com as regras desse sistema. Essa tabela resume perfeitamente o cabo de guerra. De um lado, o presidente quer fidelidade e apoio barato. Do outro, o Centrão exige uma bela fatia do orçamento. O presidente quer liberdade para nomear e decretar. O judiciário impõe sua interpretação da lei. O presidente tenta executar rápido suas promessas de campanha. A burocracia e o sistema financeiro impõem o rigor técnico e fiscal. É um conflito constante. E no fim das contas, o que acontece? O presidente eleito, não importa de qual espectro político, acaba se tornando menos um agente de transformação e muito mais um gestor de crises. A maior parte do tempo e do capital político dele é gasta negociando com esses 3 pilares só para conseguir se manter no poder e governar minimamente. O que nos leva à conclusão final desta análise. A frase neste slide resume tudo de uma forma muito poderosa. Quem manda de verdade no Brasil não é a pessoa que recebe o voto, mas sim o sistema que sobrevive a ele, que permanece impassível eleição após eleição. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se as decisões mais estruturais são de certa forma blindadas da influência das urnas, e se o poder real reside nesse sistema permanente, a pergunta que fica no ar é: qual é o verdadeiro alcance do nosso voto para promover as mudanças que o país tanto precisa?